A maior parte das pessoas vive quase toda a vida dentro de um estado que raramente é questionado. Um estado em que os dias passam, as decisões acontecem e as emoções surgem, sem que exista muita consciência sobre o que realmente está acontecendo dentro de nós. É como se a vida estivesse acontecendo em modo automático. As rotinas se repetem. Os pensamentos seguem padrões semelhantes. As reações emocionais parecem surgir sozinhas. E assim os dias, meses e anos vão passando. Mas existe um momento curioso que começa a surgir na experiência de algumas pessoas. Um momento silencioso em que algo muda de posição dentro da própria mente. Não necessariamente porque algo extraordinário aconteceu. Não porque houve uma grande revelação. Muitas vezes esse momento surge de forma muito simples. Uma pausa inesperada. Um instante de silêncio. Um olhar mais atento para aquilo que sempre esteve acontecendo. E nesse momento algo começa a ser percebido. Pela primeira vez, você começa a notar que grande parte da sua vida estava acontecendo de forma automática. Pensamentos surgiam sem serem questionados. Emoções apareciam como se fossem inevitáveis. Certas situações sempre provocavam as mesmas reações. Como se existisse um programa invisível rodando continuamente dentro da mente. O curioso é que, antes de perceber isso, esse funcionamento automático parece completamente normal. Na verdade, parece ser a única forma possível de viver. A mente interpreta tudo rapidamente. Cria conclusões instantâneas. Reage a situações quase sem espaço para observação. Tudo acontece com tanta rapidez que raramente surge a oportunidade de perceber o que está por trás desse processo. Mas quando você começa a sair desse estado automático, algo muito interessante acontece. Você começa a observar. No início, essa observação pode parecer estranha, porque estamos acostumados a viver dentro dos pensamentos, não a observá-los. A mente fala o tempo todo, cria histórias, interpreta situações, projeta cenários para o futuro e revive momentos do passado. Esse fluxo mental é constante. Tão constante que muitas pessoas passam anos sem perceber que ele está sempre ali. Quando a consciência começa a se expandir um pouco, você começa a perceber esse fluxo com mais clareza. Pensamentos surgem. Alguns são rápidos. Outros parecem se repetir várias vezes. Alguns carregam emoções fortes. Outros passam quase despercebidos. E então surge uma percepção curiosa. Você consegue observar esses pensamentos acontecendo. Isso pode parecer algo simples à primeira vista, mas essa percepção muda completamente a relação que você tem com a própria mente. Antes, os pensamentos pareciam ser você. Cada ideia que surgia parecia automaticamente verdadeira. Cada interpretação parecia a única forma possível de enxergar uma situação. Mas quando você começa a observar a mente, algo se transforma. Você percebe que os pensamentos aparecem e desaparecem. Eles não permanecem para sempre. Eles não são estáveis. Eles são movimentos que surgem dentro da consciência e depois se dissolvem. Essa percepção abre um espaço que antes não existia. Um pequeno espaço entre aquilo que acontece na mente e aquilo que você realmente é. E dentro desse espaço algo novo começa a surgir. Clareza. Não uma clareza absoluta sobre tudo na vida, mas uma clareza sobre o funcionamento da própria experiência interior. Você começa a perceber, por exemplo, como certas situações sempre despertam os mesmos padrões de pensamento. Uma crítica pode ativar imediatamente uma sequência de ideias defensivas. Uma lembrança pode trazer de volta emoções antigas. Um pequeno problema pode gerar uma série de preocupações que antes pareciam inevitáveis. Mas quando você está observando tudo isso com mais atenção, algo muda. Esses padrões continuam aparecendo, mas eles deixam de ter o mesmo controle sobre você. Antes, um pensamento surgia e automaticamente levava a outro pensamento, depois a uma emoção, depois a uma reação. Era como uma cadeia contínua que acontecia sem que você percebesse. Agora existe um momento de pausa. Um instante em que você percebe o pensamento surgindo. E apenas observa. Essa simples mudança transforma profundamente a experiência de estar vivo. Porque quando você começa a observar os próprios processos internos, muitas coisas que pareciam fixas começam a revelar sua natureza transitória. As emoções, por exemplo. Antes parecia que uma emoção simplesmente tomava conta de você. Raiva, ansiedade, medo, entusiasmo. Tudo parecia acontecer de forma quase inevitável.
Mas quando você observa mais de perto, percebe que as emoções também são movimentos. Elas surgem, se intensificam, depois começam a se dissolver. E muitas vezes aquilo que prolonga uma emoção não é a emoção em si, mas os pensamentos que continuam alimentando aquele estado. Essa percepção muda completamente a relação com as próprias emoções. Você não precisa lutar contra elas. Também não precisa se identificar completamente com elas. Você pode apenas observá-las acontecendo. Esse tipo de observação cria um tipo diferente de liberdade. Não uma liberdade externa, relacionada às circunstâncias da vida, mas uma liberdade interior. A liberdade de perceber que você não precisa reagir automaticamente a cada impulso que surge na mente. Quando você começa a sair do piloto automático, também percebe algo curioso sobre o tempo. Antes, grande parte do tempo parecia desaparecer dentro de pensamentos sobre o passado ou projeções sobre o futuro. A mente estava sempre viajando para algum lugar que não era exatamente o momento presente. Mas quando a consciência começa a se tornar mais presente, você percebe o quanto da vida estava sendo experimentado de forma distraída. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começam a aparecer. O som do vento, a sensação da respiração, os movimentos das pessoas ao seu redor, o ritmo das próprias emoções. Tudo continua acontecendo como antes, mas a forma como você percebe essas experiências começa a mudar. Existe mais presença, mais atenção, mais consciência do que realmente está acontecendo agora. Essa mudança pode parecer pequena no começo, mas ela tem um impacto profundo na forma como a vida é experimentada. Porque quando você começa a perceber a vida com mais presença, a experiência deixa de ser apenas uma sequência automática de reações. Ela se torna algo vivo, algo que pode ser observado, sentido e compreendido de uma maneira muito mais profunda. Outra coisa que muitas pessoas começam a perceber quando saem do piloto automático é a quantidade de condicionamentos que estavam guiando suas decisões. Durante muito tempo acreditamos que escolhemos livremente nossas ações. Mas quando observamos mais de perto, percebemos que muitos comportamentos são repetições de padrões antigos. Ideias que ouvimos durante a infância. Expectativas criadas pela sociedade. Medos que foram acumulados ao longo das experiências. Tudo isso forma uma espécie de estrutura invisível que influencia a forma como pensamos e agimos. Quando a consciência começa a despertar, esses padrões não desaparecem imediatamente, mas eles começam a se tornar visíveis. E quando algo se torna visível, ele perde parte do poder que tinha quando estava oculto. Essa é uma das mudanças mais profundas que acontece quando alguém começa a sair do modo automático. A vida deixa de ser apenas algo que acontece com você, e começa a ser algo que você pode observar enquanto acontece. Isso cria um novo tipo de relação com a própria experiência. Uma relação baseada em consciência. Em vez de simplesmente reagir a cada estímulo externo, você começa a perceber os processos internos que surgem em resposta a esses estímulos. E essa percepção abre um campo completamente novo de possibilidades. Porque quando você percebe um padrão acontecendo, existe a chance de não segui-lo automaticamente. Quando você percebe um pensamento surgindo, existe a possibilidade de não acreditar nele imediatamente. Quando você percebe uma emoção surgindo, existe a oportunidade de simplesmente senti-la sem precisar agir impulsivamente. Esse espaço de consciência transforma completamente a dinâmica da vida interior. Muitas tradições antigas falavam sobre esse momento como um tipo de despertar. Não no sentido de adquirir poderes especiais ou alcançar algum estado extraordinário, mas no sentido muito simples de acordar para aquilo que sempre esteve acontecendo. A mente sempre esteve ativa. Os pensamentos sempre estiveram surgindo. As emoções sempre estiveram se movendo. Mas agora você começa a perceber tudo isso de forma mais clara. É como se a consciência tivesse dado um passo atrás, apenas para observar. E nessa observação surge algo muito valioso. Silêncio. Não necessariamente um silêncio absoluto na mente, mas um silêncio mais profundo por trás dos pensamentos. Um espaço onde a consciência permanece presente, mesmo enquanto a mente continua produzindo ideias e interpretações. Esse espaço de silêncio não precisa ser criado. Ele já está presente. A única diferença é que agora você começa a perceber. E quando essa percepção se torna mais frequente, a vida começa a ser experimentada de uma maneira diferente. Existe mais tranquilidade diante das situações. Mais clareza nas decisões. Mais compreensão sobre os próprios processos internos.
Não porque todos os desafios desapareceram, mas porque agora existe consciência suficiente para observar os movimentos da mente sem se perder completamente dentro deles. Talvez seja exatamente isso que acontece quando alguém começa a sair do piloto automático. A vida continua acontecendo. Os pensamentos continuam surgindo. As emoções continuam se movendo. Mas agora existe alguém observando tudo isso com mais presença. E essa presença silenciosa muda tudo. Porque quando a consciência está presente, até as experiências mais comuns podem revelar algo novo. Talvez o verdadeiro despertar da consciência não seja algo distante ou extraordinário. Talvez ele comece exatamente assim. No momento simples em que você percebe que estava vivendo no automático, e pela primeira vez começa a observar a própria vida acontecendo. Se essa reflexão fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também esteja explorando esses caminhos de consciência.